paz do Senhor para todos meus irmãos, minhas irmãs, para os meus companheiros pastores, que esta mensagem sirva de ânimo, entusiasmo, de alegria e de bênção. E eu quero ler a palavra que encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e quero ler do versículo 16 até o versículo 20. Mas primeiro eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e convide outros irmãos, outras irmãs, fale a respeito deste canal, dessas mensagens, para que eles também sejam abençoados. Amém? Obrigado por tudo. Então vamos ler a palavra. E ele tinha, Apocalipse capítulo 1, versículo 16 até o 20. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus irmãos, uma passagem tão importante quanto poderosa e maravilhosa. Nesta palavra, aquele ser tão poderoso que apareceu e chegou para João o apóstolo, estando na ilha de Pátamo, que João não resistiu à glória e ao poder, e pelo que entendemos ali, ele é representado pelo seu anjo. Então, uma passagem muito maravilhosa, muito gloriosa. Mas importante que eu quero chamar a atenção, que aquele ser que trazia o nome do Senhor, representava o Senhor, é uma tefania, digamos assim. Ele tinha, e diz a palavra, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Então, na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E importante que ele andava no meio de 7 castiçais de ouro. Eu quero focalizar um pouquinho aqui. A própria palavra mesmo explica que os castiçais eram 7 igrejas. Como a mensagem era para 7 igrejas que estavam na asa, e apareceu só 7 castiçais. E na mão direita dele tinha 7 estrelas, que também diz que era o anjo das igrejas, o pastor da igreja, o ministro da igreja, o representante da igreja. Então eu quero focalizar um pouquinho agora para você, meus irmãos, para você, pastor. Você como pastor, como obreiro, na frente de um trabalho, uma congregação, uma igreja, pode ser pequena e pode ser grande. Para o importante do Senhor é como se procede. Então você lembre-se a sua importância, porque aquelas estrelas que representavam os 7 anjos das 7 igrejas, que eram os 7 pastores, hoje seria uma multidão, ali apenas para ensinar. Então, note que os pastores, a liderança, estão diretamente na mão direita do Senhor, não era na mão esquerda. Então, eu quero chamar a atenção uma coisa para os irmãos, meus irmãos. Vamos ter mais respeito, vamos ter mais consideração com a nossa liderança. É verdade, o homem é falho. De vez em quando pode acontecer uma falha, um problema, isso é do homem. E são disciplinados depois, mas a maior parte destes homens, que são estrelas na mão do Senhor, são homens de Deus, homens de oração, que passam as madrugadas, muitas das vezes, orando e clamando. É isso que nós temos que analisar e respeitar e considerar.
Por outro lado, a igreja, a importância que tem a igreja, meus irmãos. Eram 7 castiçais, porque a mensagem era para 7 igrejas. Pode ser mais castiçais, uma infinidade, mas o importante de tudo é que aquele ser poderoso, ele andava no meio dos 7 castiçais. Note que ele andava no meio dos 7 castiçais, mas não derrubava os castiçais, importante. E esses castiçais representam a igreja. Então, note, o valor, aquilo que é tão poderoso, tão glorioso, a igreja, que segundo a palavra que Paulo escreve aos Colossenses também, em outras partes, era o mistério que estava escondido em Deus, a igreja do Senhor. Meus irmãos, esta igreja, ela tem um corpo. E a cabeça desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Se você faz parte da igreja, ore pela igreja, ore pelo crescimento da igreja, ore para o avivamento nas igrejas, ore pelo seu pastor, pelo seu dirigente, pelo obreiro, pouco importa o tamanho que seja, o título que tem, mas ore, clame, que você fazendo isso, você está ajudando, abençoando a obra de Deus, e está abençoando você também, porque se o seu dirigente, o seu obreiro for um homem abençoado com unção, ele vai trazer mensagem poderosa com unção, que você vai ser edificado. Pense nisto. A responsabilidade dos membros da igreja de orar pela direção. A responsabilidade dos membros da igreja orar pela igreja neste período tão atribulado, que mais do que nunca o adversário se levanta contra a igreja furiosamente, mas a oração do santo pode muito em seus efeitos. Eu quero terminar agora. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, pastor também, meu companheiro, meus companheiros, que ouve também, mais do que nunca, precisamos de um avivamento, aleluia, um avivamento na igreja, mesmo neste momento de crise difícil que estamos atravessando em todo sentido, um avivamento na igreja. E se ele, o Senhor, andar no meio dos 7 castiçais, e se os pastores estiverem nas mãos dele, como representou naquela visão, o Senhor vai abençoar de uma maneira maravilhosa. E sendo assim, todos nós somos abençoados, todo o corpo da igreja é abençoado. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, continua abençoando a tua igreja, dá avivamento à tua igreja, continua abençoando e guardando os teus servos pastores, dando unção e dando graça, Senhor. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.